Estamos aqui nessa manhã ensolarada para que a gente possa vivenciar mais um tema na nossa jornada, né? Que vai fazer de você uma empresária que brilha e brilha cada dia mais. Amém? Amém, amém. Seja muito bem-vinda. Essa jornada nos encanta porque todo projeto do ano passado, do Empreenda Corajosamente, nasceu da empresária 3F, né? Forte, frutífera e feminina. E hoje nós vamos começar a retratar, né, trazer para vocês uma visão geral do que é o empreendedorismo sistêmico, e também nós vamos fazer aqui uma abordagem voltada debaixo de uma provocação. E Lucimar, como boas mentoras, nós provocamos, porque a provocação traz um certo desconforto, é ou não é? E a grande questão é, por que você, como empresária, não está frutificando? Não está frutificando da maneira que deveria. Então é isso, vamos com a gente, porque nós vamos trocar uma ideia com relação ao que falta. Amém? Vamos começar esse momento com um momento de oração. Vamos orar juntas para a gente começar essa live. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te convidar para estar aqui conosco neste momento. Nós queremos, Senhor, que o Senhor possa falar através de nós. Nós queremos, Senhor, que os ouvidos das pessoas que estarão nos ouvindo agora ou num outro momento oportuno e sejam ouvidos atentos e corações ensináveis. Amém. Para que verdadeiramente possam usufruir daquilo que o Senhor tem para ministrar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por termos sido instituídas por Ti para ser uma voz nesse tempo, uma voz que está alcançando mulheres, que está levando mulheres a serem transformadas, que está verdadeiramente, Senhor, em nome de Jesus, através do Teu poder, Senhor, através do mover do Teu Espírito, Senhor, sabe, mulheres estão sendo, Senhor, colocadas no lugar para o qual elas foram criadas, unindo, Senhor, a sua capacitação ao propósito daquilo que o Senhor a criou. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essa live a Ti e declaramos que esse momento será, sabe, entregue para centenas, milhares de mulheres serem transformadas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Então, meninas, assim, a nossa live, ela tem uma temática, ela tem um tema. Não sei se vocês têm acompanhado a nossa trajetória. Na nossa trajetória nós temos falado de empresárias 3Fs, empresárias fortes, femininas e frutíferas. Então nós já falamos um pouco desse tema anteriormente, nós vamos trazer esse tema novamente agora, né? Trazendo novos conceitos, novas abordagens. E no nosso encontro de hoje, nós queremos trazer luz por que você não frutifica nos seus negócios. Porque o seu negócio não dá o fruto, né, na maneira que deveria ser. E aí, eu como gosto, né, de trazer o conceito das palavras, eu sempre quando vou falar sobre algo, eu busco entender o conceito daquilo. Então, quando nós falamos de frutificação, nós entendemos que frutificação ela tem, né, a vertente natural, né, que a gente imagina uma árvore que cresce, floresce e dá frutos. Então, frutificação, quando a gente fala de plantas, são os frutos daquela planta. Então, vamos entender que uma macieira, ela dá o quê? Maçã. Uma bananeira, ela dá banana. Ou seja, ela tem um propósito, ela foi criada para frutificar em uma fruta. Tá fazendo sentido para vocês? E quando nós trazemos para a nossa vida, quando nós trazemos esse termo para nós, né? Nós entendemos que dar frutos significa o quê? Trazer bons resultados. Né? Ter rentabilidade. Então, quando eu e você, muitas vezes, olhamos para a nossa vida e nós entendemos que tem algo que está parado, algo que não está acontecendo, você não está frutificando. Então, lembra lá, bananeira dá banana. Então, você precisa alinhar. O que você tem que dar? O que você precisa frutificar? Faz sentido para você? Então, espero que faça. Eu gostaria de trazer aqui, dentro da palavra de Deus, um versículo que ele está lá em Mateus 21, a partir do versículo 18, que narra o seguinte momento. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Então Jesus e seus discípulos, eles estavam numa jornada, numa caminhada. Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas.
E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então eu fico imaginando assim, gente, Jesus, ele é a fonte da vida, não é verdade? Jesus é a fonte da vida. Jesus é aquele, né, que dele jorra um rio de água viva, um manancial de água viva. E quando a gente lê esse texto aqui, parece uma coisa que não faz sentido, né? Jesus amaldiçoou uma planta para que ela nunca mais desse fruto. Mas sabe por quê? Porque nesse contexto aqui, a figueira, ela estava totalmente com a aparência de que ela estaria dando fruto. E talvez você esteja passando por esse momento. Quem olha para você fala assim, não, tá preparada para dar fruto. Mas aí o que acontece? Você olha para os seus resultados. Você olha para aquilo que você... o fruto, né, o resultado que você teria que ter, né, o desempenho que você teria que ter, e você fala assim, não está acontecendo nada, estou parada, estou anestesiada, estou na inércia. Então é baseado nesse contexto que nós vamos falar. Você está preparada para dar frutos, mas você não dá os frutos, você não dá os resultados que você espera na sua vida, nos seus negócios. Então, partindo desta introdução, nós vamos fluir com aquilo que nós acreditamos que possa ser. Eu e Meg, nós temos estudado, nós temos investido o nosso tempo para trazer para você um conceito novo. E qual é esse conceito? Que nós simplesmente, até hoje, nós falamos muito sobre empreender, que nós precisamos ter força para empreender, nós precisamos ter coragem para empreender, e eu já vejo que você tem isso tudo. Você já empreende, você já é uma profissional liberal, você já passou, você já se formou, você tem conhecimento, você tem inteligência, ou seja, você é essa figueira pronta para dar fruto, mas alguma coisa está retendo a sua frutificação. Então hoje, eu e Meg, nós vamos falar de um conceito. O conceito é o empreendedorismo sistêmico. É até difícil de falar, né? Um trava-língua. O empreendedorismo sistêmico. E é a partir desse conceito que nós vamos trazer luz para que você possa começar, olha, acender sabe, algo, um despertamento na sua vida, nos seus negócios, para que você possa entender um pouco melhor sobre isso. Bom dia, meus amores. Vamos lá, Meg? Vamos lá. Bom dia, meninas. Muita mulher que brilha entrando por aqui, tá tornando essa live muito mais brilhante. E é isso aí. Nosso objetivo é unir forças e criar sucessos. E quando a Lucimar fala de você nasceu para cumprir um princípio, para cumprir um propósito, né? Ela contextualizando aqui, ela falou assim, a maçã nasceu, a macieira para dar maçã, né? E aí, uma das coisas que eu já quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, muitas vezes nós somos uma bananeira, e aí, como a minha amiga aqui do lado tá dando maçã... Boa! E aí, eu tô vendo que essa maçã é vermelhinha, aquela maçã do filme da Branca de Neve. A maçã é linda, aparência de saborosa. E aí, eu, como bananeira, decido dar maçã. E aí, eu já saí exatamente do motivo pelo qual eu fui criado, meu propósito. Por isso que muitas de nós precisamos entender o que de fato faz nosso coração brilhar, faz a gente chorar, faz a gente dançar, faz a gente cantar com aquilo que nós estamos fazendo. Então, existem 3 pilares dentro do empreendedorismo sistêmico que nos difere do empreendedorismo tradicional. Antes da gente falar a respeito, né, do passo a passo da frutificação, eu quero contextualizar para vocês esses 3 pontos. Primeiro, o empreendedorismo sistêmico, ele tem uma base de que empreender é um jogo de adulto. Então, se você, mulher que brilha, não decidir adultecer em todas as suas tarefas diárias, em todos os papéis que você desempenha, você vai ser uma criança birrenta, vai birrar, vai bater pé e não vai alcançar o resultado que te torna uma empresária frutífera, realizadora, produtiva, porque a criança, ela quer ganhar dinheiro, mas a mulher adulta, frutífera, totalmente organizada, mente, alma e corpo, e espírito, o que ela faz?
ela busca fazer o seu dinheiro, que é diferente ganhar de fazer. Esse não vai ser o assunto dessa live, mas já guarda essa chave aí. Então, primeiro pilar, jogo de adulto. Segundo pilar é um jogo coletivo. O que a gente entende? Que para ser frutífera, isolada, sozinha, à deriva, a gente não chega a lugar nenhum. Boa, Meg, maravilhoso. Então, segundo pilar do empreendedorismo sistêmico, o que difere a nossa mentoria, o que difere a nossa metodologia é exatamente isso. Não é um empreendedorismo convencional, ele é sistêmico, ele está pautado em algumas leis, debaixo de uma visão científica, onde nós vamos fazê-la sair do lugar onde você está e de fato chegar na frutificação. E o terceiro e último lugar é o autoconhecimento em ação. Se você não se conhece, exatamente. Se você não se conhece, você não se aceita. Se você não se aceita, você não se respeita. E se você não se respeita, você não está liberada para ser aquilo que você nasceu para ser. E aí o que acontece? Você repete padrões e que não são padrões desconhecidos, não. Porque se você for lá inspecionar na tua família de origem, na história da sua mamãe, do seu papai, da sua vovó, do seu vovô, da bisa, do biso, e aí por aí vai, você vai ver que você repete a história de alguém. Isso faz sentido para você? Já está fazendo sentido para você? Por quê? Porque quando nós não quebramos alguns padrões, não tomamos o nosso pai, a nossa mãe, que isso vai ser um papo pra frente, nós repetimos história. Então, para construir uma visão de uma mulher frutífera, nós precisamos de um conceito embasado para que a gente possa chegar lá. É ou não é, Lucimar? Muito bom, muito bom. Então, assim, o que nós vamos trazer para vocês sobre conceito? O conceito do empreendedorismo sistêmico, ele está pautado em algumas ordens, né? Eu costumo dizer, né, que nós precisamos, primeiramente, entender o nosso lugar. Eu não sei se você já passou por isso, eu não sei se você já vivenciou isso. Você faz algo, você age de uma forma e você fala assim, gente, mas por que eu fiz isso? Isso não faz nem parte de mim. Por quê? Porque provavelmente você está sendo leal a alguma ação, alguém, né? Você está se identificando com alguém, algum papel desempenhado na sua família, você se identifica com aquilo que você começa a viver da mesma forma que aquela pessoa, né, da sua família, do seu clã familiar viveu. Então, nós entendemos que o primeiro papel aqui talvez seja romper com algumas lealdades. Talvez hoje você está brigando com um histórico familiar de pessoas que nunca foram empresárias. E um histórico familiar de pessoas que nunca empreenderam, que nunca tiveram seu próprio negócio. Eu não sei o que levou você a empreender. Eu não sei se você foi obrigada, né? Porque a gente já tem atendido muitas pessoas, né, que depois da pandemia, no pós-pandemia, ficaram desempregadas e foram, de repente, impulsionadas a fazer algo, né, para que pudesse, inclusive, gerar o sustento da sua família. Eu não sei se você está nesse nicho de pessoas. Eu não sei se você talvez tentou empreender pensando que você poderia ter gestão melhor do seu tempo. Isso é viável? Não, eu vou empreender porque eu quero ter tempo mais livre e às vezes quando você vê na realidade isso não acontece. Então às vezes você está lutando uma maré, usando muitas energias suas para que você possa alcançar esse resultado. Só que dentro da sua história, dentro do teu histórico, você fica aprisionado, fica ali, sabe, num emaranhamento, na verdade, não conseguindo saber de fato qual é o seu lugar nessa história toda. Então, dentro das leis, nós precisamos entender como eu pertenço a esse clã familiar, como eu vou pertencer a esse clã e ao mesmo tempo viver a minha própria história. Então, dentro do sistema do empreendedorismo sistêmico, nós vamos trazer clareza para você. Olha,
Você, né, como a Meg falou, nós falamos do seu autoconhecimento, nós trazemos luz para quem você é, nós trazemos luz para a sua missão dentro da sua estrutura e falamos assim, ó, você pode pertencer a esse sistema e viver a sua própria história. Então você, mesmo que você esteja num processo de identificação com alguém dentro do teu sistema, nós iremos instruir, nós iremos liberar ações para que você possa, como a Meg mesmo falou, tomar para si as suas próprias decisões. Tá fazendo sentido para você? Eu quero agora contextualizar de acordo com uma vivência. Eu vim de um histórico de família onde as mulheres da minha família eram mulheres que cuidavam de pessoas, mas cuidavam de uma forma que não era rentabilizado, não era um cuidado de negócio. Elas cuidavam porque elas eram filhos, eram muito filhos, eram, né, muitas necessidades. Então, quando eu entendi que eu também cuidava de pessoas, eu precisei fazer o meu caminho de volta, entregar a história da minha mãe para minha mãe, entregar a história da minha avó para minha avó e fazer a minha história. Então, eu não tive história de empreendedorismo, ninguém na minha família abriu negócio, mas a minha família sempre cuidou de pessoas. Então, naquele momento, eu entendi que eu tinha uma missão, cuidar de pessoas, em ministério, em negócios. E ali, eu comecei a entender que eu poderia fazer uma história. E aí, eu quero falar para você o seguinte, não é fácil. Não é fácil fazer esse caminho quando nós temos essa história. Então, durante muito tempo, eu ficava meio que perdida dentro dessa minha história de vida. Contexto, né? Esse contexto era um contexto que me confundia. Por quê? Porque eu olhava para a história da minha família e olhava para a minha vida, eu me sentia meio que aquela ovelha negra da família, aquela que pensava diferente, aquela que queria coisas diferentes. E isso não faz de mim uma pessoa ruim. A ovelha negra da família é aquela que pensa diferente. É aquela que quer ter, que vai desbravar novos territórios, exatamente, conquistar outras coisas. Só que isso não me leva a ser uma pessoa que vai romper com a minha família, que é isso que acontece muitas vezes. Então eu entendi naquele momento que cuidar de pessoas fazia parte da minha história e que eu poderia, nesse lugar, honrar a minha história, entender que eu pertencia a isso, mas a partir desse momento que eu tomei consciência, eu fui ganhar a possibilidade de fazer negócio, de ter empresa. E eu estou há 35 anos fazendo negócio. E nem sempre eu rentabilizei. Nem sempre eu entendi o que a gente está te explicando aqui hoje. E entender isso é importante. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa história e a gente precisa tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe, reconhecer que eles nos deram tudo aquilo que a gente precisava, independente do que eles fizeram, eles nos deram a vida, e isso é tudo que a gente precisa, por isso que nós estamos aqui. E entender que eles deram o que eles tinham com aquilo que eles podiam. Quando a gente já tem esse entendimento, nós já estamos aqui num caminho, numa estrada, que vai ser uma estrada construída para a prosperidade. Isso, gente, é um fato. Isso é algo que de fato acontece. E o que a Meg trouxe entra na segunda lei. Então, a primeira lei, pertencimento. A gente entra na segunda lei, que é da hierarquia. Muitas vezes, nós, né, eu acredito na nossa faixa etária, talvez os jovens de agora não vão viver isso, mas nós... Faixa etária o quê? 20 anos? A minha? Bafa. Os nossos pais, talvez, tiveram acesso a pouca informação, a pouco estudo, não são graduados. E aí nós vamos lá, nós fazemos graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doc, né? Nós nos especializamos, nós temos muito conhecimento. E aí nós olhamos para a nossa família e falamos, eu sou maior do que a minha mãe, eu sei mais, eu sou maior do que meu pai, eu sei mais. E isso nos move, nos leva a querer estar numa prateleira superior, entendeu? Nós queremos ser maiores, como a Meg falou aqui, do que os nossos antepassados. Então eu quero dizer para você aqui que entender o seu lugar, mais uma vez falando, que você é filho, e por você ser filho, você é menor,
Independente se o seu pai não sabe ler, se o seu pai não sabe escrever, se a sua mãe não teve acesso à cultura, à educação, enfim, se ela fez escolhas erradas que levaram ela para um lugar ruim, não importa. Eu quero dizer para você aqui que não importa. O que importa é entender que eles vieram antes. E porque eles vieram antes e porque eles são doadores, porque eles nos deram tudo, que eles nos deram a vida, nós somos menores. E entender esse lugar vai fazer a diferença dentro do nosso histórico empreendedor. E aí você vai falar assim, Lu, isso é muita loucura, né? Isso não faz sentido, mas olha, isso faz muito sentido. E quando você investe em conhecer de você, em conhecer da sua história familiar, existe um salto, sabe? Um salto gigantesco para o teu crescimento, para o teu aperfeiçoamento e inclusive nos seus resultados. É verdade. E a terceira lei, gente, e a gente tem um combinado que a gente não vai falar mais do que 30 minutos, porque senão vira algo impossível de assistir, de reter. Eu vou falar aqui da terceira lei. A terceira lei é o equilíbrio. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu e Meg, nós passamos muito por isso. Quando nós olhamos para o nosso negócio, quando nós olhamos para aquilo que nós entregamos, nós vemos que aquilo tem um valor para nós, né? Um valor que nós investimos o nosso tempo, nós investimos o nosso conhecimento, nós investimos dinheiro para alcançar esse conhecimento. E aí o que acontece? Quando nós vamos comercializar o nosso serviço, nós não oferecemos, né? Recebemos aquilo que nós acreditamos ser justo. E aí o que acontece? A gente para. Porque existe um desequilíbrio. Eu atendi nessa jornada muitas mulheres que faziam muitas coisas de graça. E aí eu falei para ela, eu falava assim, olha só, tá errado. Precisa existir um equilíbrio naquilo que você dá e naquilo que você recebe. Ah, mas eu preciso ter prova social daquilo que eu estou fazendo. Ótimo, vamos ter prova social. Então você fala assim para a pessoa, seja clara, objetiva. Olha, eu estou te entregando isso, mas como forma de retribuição, você vai fazer um post, você vai fazer minha propaganda, você vai divulgar no seu condomínio. Eu não sei como. Ou nós vamos trocar serviços. Nós vamos trocar serviços também. Exatamente, porque muitas vezes eu e você, nós nos desestimulamos porque nós entregamos mais do que recebemos. E aí esse desequilíbrio consome a nossa energia. E ao consumir a nossa energia, o que acontece? Nós achamos que nós não valemos. Desestimuladas, perdemos o valor. Perdemos o valor. E eu quero dizer que tudo que você faz, mulher que brilha, é valoroso. Sabe por quê? Porque tudo que você faz tem um plano de Deus. Você instituiu isso debaixo de um plano maravilhoso, grandioso. E Deus, Ele está contigo nessa jornada. Então eu quero que nós possamos nesta manhã começar a avaliar, né, aquilo que você entrega e aquilo que você recebe. Eu penso que de tudo que nós falamos agora, talvez, né, porque a grande maioria das mulheres que caminham conosco nos questionam sobre os resultados financeiros. Então, muitas vezes, quando nós somos questionadas sobre isso, né, quando nós falamos sobre isso, às vezes as pessoas não conseguem nem receber. Ah, não, isso é muito para mim. Eu quero dizer que não é. Quando nós alinharmos todos esses pilares que nós falamos, todas essas leis, você vai aprender a cobrar pelo teu produto, a cobrar pelo teu serviço, né? E verdadeiramente ter o resultado, frutificar na maneira pela qual você, sabe, merece, né? Na maneira pela qual você investiu, né? Vai gerar esse equilíbrio entre o dar e o receber na sua vida. Tá fazendo sentido para você? Espero que esteja. Você vai deixar alguma tarefa para elas hoje, Meg? Então, se tornar excelente nas coisas que você faz com esse olhar sistêmico que a gente apresentou aqui para você. Então, o que você vai fazer? Essa aula vai ficar gravada por tempo limitado. Você vai colocar essa aula para assistir novamente e vai começar a tomar consciência
dos resultados que você teve até hoje. Tomar consciência de quais dessas leis você não está cumprindo da maneira que tem que cumprir. Eu, por exemplo, eu estava ferindo a hierarquia. A Lucimara, ela trouxe um exemplo muito grande, porque assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde. Então eu fui a única da família que estudei, eu fui a única da família que dirigi, que comprei carro, a única da família que fez um monte de coisa diferente. Isso em alguns momentos me fazia, às vezes, querer ser mãe da minha mãe. Até que um dia eu tomei consciência de que, independente daquilo que eu tenha construído, conquistado ou absorvido, a minha mãe continua sendo maior e eu menor. E no momento que eu tomei consciência disso, eu me liberei, financeiramente falando, e liberei os meus filhos também para serem livres, prósperos, dentro de uma lei, né, respeitando as leis e evoluindo. Então, a Lucimara, ela trouxe aqui no início dessa live, a gente já está finalizando, que nós seremos de fato aquelas pessoas que vão respeitar, assertivas, exatamente. E vamos fechar em 30 minutos de live. Você vai lá, vai pregar o versículo bíblico, porque você é uma empresária cristã, não esqueça disso. Então a gente não está aqui para te ensinar a Bíblia, nós estamos aqui para te lembrar e trazer algumas revelações. Então hoje a Lucimar trouxe uma vivência, né, um olhar de Jesus com relação a uma figueira. E eu trouxe um olhar terapêutico, um olhar de mentora, para que você pudesse se olhar e ver qual o seu lugar hoje. Por que você não está frutificando? Aí você pode mandar aqui no direct pra gente. Olha, nossa, foi disruptivo. Nossa, aqui trouxe no meu coração uma verdade. Eu tenho certeza que é por isso que eu tô parada, é por isso que eu não tenho progresso. Então o que acontece? Nossos padrões, os padrões que nós repetimos, eles podem ser fortalecedores ou eles podem ser limitadores. Então, entender que tipo de padrão você está repetindo é fundamental. Hoje foi só um esquenta para que você pudesse entender o que difere o empreendedorismo tradicional do empreendedorismo sistêmico. Esse é um ponto. Nós queremos também te fazer um convite. Nós somos hoje fundadoras da primeira comunidade de empresárias cristãs do Brasil. Já estamos em muitos estados, entrando em alguns países. Alcançando brasileiras em outros países. Brasileiras em outros países, esse muito bom. Mulheres e aí, o que acontece? Você pode fazer parte dessa comunidade que tem sido um grande imã de milagres e uma grande estrutura para que você vivencie exatamente esses três pilares do empreendedorismo sistêmico, entendendo que adultecer é preciso, empreendedorismo é um jogo de adulto, empreendedorismo é um jogo coletivo, você precisa estar junto de uma tribo que fale a tua língua, que professe a tua fé e que possa alavancar teus resultados. E entendendo também que existe aquele último pilar da nossa metodologia, que é autoconhecimento em ação. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor à medida que você se conhece melhor. Amém, igreja? Então, só para fechar, eu tenho ainda nem um minuto. Mas eu só queria trazer algo para você. Talvez você tá olhando para sua realidade hoje e você fala assim, então a culpa é minha, né? A culpa é minha porque eu não sou inteligente, eu não estudei o suficiente. A culpa é minha porque eu não faço nada direito. Eu quero dizer, olha só, não esquece isso, sabe? Esquece isso. Sabe, não existe somente isso. É claro, nós precisamos ter um crescimento contínuo, sim. Nós precisamos olhar para o nosso produto ou para o nosso serviço e sempre buscar novas ações para que ele seja, como a Meg falou, excelente e atenda a necessidade do meu cliente. Mas a partir de hoje eu entendo que você está dando um passo. De você estar aqui conosco nessa live já é um grande passo para que você possa verdadeiramente, sabe, deixar fluir, né, aquilo que jorra
fala assim, o fluir do teu conhecimento, o fluir da tua excelência e o fluir dos resultados, porque Jesus, ele nos criou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando a gente fala em abundância, em todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos que, na verdade, todos os dias buscar essa abundância. Amém? Então eu quero encerrar esse momento aqui dizendo que você é... Vai aí, Meg. Fala o teu versículo que você tá. Eu tô aqui nervosa que eu preciso falar um versículo. Ela quer falar um versículo. Vai, Meg, vai. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que tem aqui uma mentorada nossa, Jussara. Ela é uma enfermeira dermatológica, mulher super capacitada. Ela tá localizada na região ali do Recreio dos Bandeirantes, super bem posicionada. Mas ela é melhor do que ninguém. É ou não é, Jussara? Você pode botar aqui, ó. Bota o seu joinha. Entendeu que os resultados dela não estavam por conta da falta de capacidade, mas por conta de uma lealdade familiar. Então, dentro da mentoria, dentro do processo que nós estamos fazendo, construindo juntas, hoje os resultados já estão totalmente diferenciados. Jussara está frutificando justamente porque ela mudou a sua forma de pensar e está olhando sistemicamente para o negócio dela. Então você coloca aí, Ju, se você concorda ou não com o que eu acabei de falar. Mas eu quero te deixar um versículo que está em Jó 28, 22. Você tem um negócio? Você tem uma empresa? Você tem aí algo que você faz ali, ó. Jussara já tá colocando ali. Então, deixa eu ler para você um versículo que Deus me entregou essa semana. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então esse é o versículo dessa live aula que você vai pegar, vai guardar no coração. Então você vai sair daqui com essa convicção. Você vai ser firme e a luz de Jesus, a prosperidade vai acontecer. Eu creio. Você crê? Se você crê, já dá aí, olha, um joinha, já printa a tela, já tira uma foto nossa, já marca lá, @mulherquebrilhamais. Se não curtiu a nossa página ainda, vai lá e curte. Se quiser mais informações sobre a comunidade da empresária cristã, nos chama no direct. Nós já somos aí quase 70 mulheres em 6 meses que já fazemos a diferença nessa terra. Já estamos empreendendo de forma diferente, ok? Amém. Você é diferentona, então vamos lá, ó, vem com a gente. Vamos lá. Que Deus abençoe o seu dia e que a luz do Senhor possa brilhar através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Beijo!